que muitos dos protestantes brasileiros, eu vou dizer uma coisa, o pessoal vai ficar bravo comigo, acho que você nunca mais vai me convidar para vir aqui. O pessoal, em grande parte, é espiritólico, né? É uma mistura de visão espírita e católica, e o sujeito tem um verniz protestante. Sim. Isso não é quase gnóstica, uma crítica necessariamente, mas uma constatação. Porque quando você vê a maneira que a pessoa raciocina, como é que ele pensa, né? Como é que ele encara, por exemplo, um líder da igreja, ele não encara como um pastor neotestamentário, ele encara como um sacerdote que intercede. O cara chega para mim e fala, não, você ora por mim. Eu falo, mas por que você não pode orar? Não, mas a sua oração é mais forte. De onde você tirou isso? Por que a minha oração é mais forte? Só porque eu estudei a Bíblia mais, eu posso pregar de maneira mais aprofundada? Isso não é verdade. A ideia do sacerdote de todos os crentes é totalmente limada. Então você tem uma crise nesse sentido que eu não sei, querendo ser otimista, eu diria que a gente tem um possível protestantismo em formação na realidade brasileira. Porque, na verdade, a maneira como ele cresceu, que foi principalmente pela via pentecostal, e a via pentecostal ela tem vários elementos interessantes. Primeiro, é que ela é de origem popular. O protestantismo raiz, ela vinha de estudiosos e pessoas que apresentavam a coisa com uma consistência histórica maior e até teológica doutrinária. Isso cresce na espontaneidade do vazio que a tradição católica deixou no interior do país, e essas pessoas na boa vontade, e as pessoas tiveram experiências importantes, significativas e transformadoras, até porque a fé protestante ela tinha mais condição de lidar com os desafios que a realidade estava apresentando em relação ao que o pessoal tinha em mente depois. E até pelo mundo mágico que o brasileiro estava enfrentando com uma espécie de pessoas com experiências no mundo espiritual, que os protestantes históricos não estavam muito acostumados a lidar com elas, esse pessoal estava acostumado a expulsar demônio e fazer coisa desse jeito. Então a coisa entrou por aí, mas ao mesmo tempo aconteceram duas coisas interessantes. Uma parte desse protestantismo pentecostal, até eu escrevi uma brincadeira, tudo com P, né? Protestantismo para o Brasil. Protestantismo, perspectiva do protestantismo para o Brasil, né? Para poder pensar o principal problema do país português, uma coisa, uma brincadeira que depois eu te encaminho aí. É muito curioso que uma parte desse protestantismo ele se voltou para as raízes. Por exemplo, olha a história das Assembleias de Deus. Elas começaram na realidade brasileira com uma ideia de que, como se diz, a letra mata. O importante é você ter a espiritualidade acentuada, o batismo com o Espírito, manifestação de dons. Chegou um momento em que a Assembleia parou e falou, peraí, preciso estudar. Aí eles começaram a investir em seminários, em centros de estudo. Hoje você tem livros teológicos de alto calibre publicados pela Assembleia de Deus. Mas outros movimentos foram num caminho muito complicado. Aí surge o neopentecostalismo como herança posterior. E o neopentecostalismo vai entrar num caminho de teologia da prosperidade, vai entrar numa espécie de ideologia da prosperidade, né? ênfase, ênfase no mundo mágico de maneira acentuada. Se você fizer tal ritual, se você comprar a rosa sagrada, se você beber a água, copo de água em cima da televisão, você vai ter suor um pedaço da cruz, tocar o lenço então, que o pregador estava. Isso é muito parecido com a lógica medieval, né, que existia. E aí esse pessoal entra e constrói, vamos dizer, uma coisa que a gente nunca tinha visto no meio protestante no mundo todo, né? Nós exportamos isso. E eles investem muito forte no ambiente midiático e também até transformam isso, porque você não tem mais a chamada comunidade. Você entra numa igreja histórica, você tem as pessoas que você conhece, você tem uma relação com eles, você está cresce com essas pessoas. Um ambiente familiar estendido, é uma grande família. Você entra num ambiente desses, é diferente, é um negócio gigante, onde a pessoa arrumou um ponto mágico onde ele veio buscar a bênção e tem uma relação bastante diferente. Então, nesse contexto, a gente, assim, tem dificuldade de saber. Há alguns elementos de protestantismo no pessoal, no sentido que eles falam, olha, Jesus é o de ler a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra, mas o jeito que leem também é complicado, né?